Sí. Creo que ahora ya se fue mucho. Ya se fue muito para adelante por esto. Sí. Sí, ahora yo volví porque este es el tema, riesgo de cáncer genital con terapéutico hormonal de la menopausia, y voy a hablar también después que tiene cáncer, si puede utilizar o no. Endometrio, vamos a comenzar con endometrio. Cáncer de endometrio en general tiene buen pronóstico, cuando es tipo 1. Tipo 1 ocurre en mujeres más jóvenes, más o menos 40, en general 45 o 50 años. Tiene receptor de estrógeno, tiene receptor de progesterona, por lo tanto responde al teste de la progesterona dando sangrado. Ocurre más joven, es menos agresivo y tiene mejores resultados. El tipo 2, en realidad hoy tiene 4 tipos. Voy a hablar de aquellos que estamos más acostumbrados. El tipo 2 ocurre en general en mujeres con 65 años, son más agresivos, no tienen receptor de estrógeno, no tienen receptor de progesterona y por lo tanto no responde al teste de progesterona, es más agresivo y la mortalidad es mayor, ¿no? En general tienen un buen pronóstico, en 85%, 15% no. Edad de estado menopausal, ¿no? En las mujeres con menos de 40 años son 5%, las mujeres con más de 40 años son de más de 40 años antes de la menopausia son 25%, y las mujeres en la posmenopausia 20%, ahí va a ser el restante, va a ser 70%. Acá para o estudo WHI. O WHI que causou tanto transtorno para todos nós outros, foi publicado em 17 de julho de 2002, pero em 9 de julho já estava em las computadoras e que se poderia mirar os resultados. O estudo está mostrado acá, o estudo de estrógeno equino conjugado com mais acetato de medroxiprogesterona, estrógeno equino conjugado, é a dose de 0,625 com medroxiprogesterona de 2,5 miligramas em 16.608 mulheres com 5,6 anos de tratamento, ha mostrado que o grupo de la hormonoterapia, que es la parte más baja del gráfico, ha mostrado que disminuía el riesgo, por lo tanto era bueno. El publicado en 2004, en 4 de agosto de 2004, solo con estrógeno aumentado, no aumentado el riesgo, perdón, porque eran mujeres sem útero. Ahí tenía disminución de cáncer de mama, perdón, un error. Hoy nosotros colocamos muitas coisas de la revisión sistemática e las meta-análisis, pero muitas vezes essa causa também muita confusão. Podemos mirar acá que a revisão sistemática de terapêutica hormonal e câncer de endométrio, acá em 31 estudos com 21.000 mulheres, podemos mirar que quando o risco é abaixo de 1,0, dá proteção. Arriba de 1,0 aumenta o risco. Podemos mirar que a maior parte de los estudos ha mostrado uma proteção. De los 9 estudos com proteção, 8 estudos que não dava proteção. Pero, e se fizemos um estudo, a publicação, se terapêutica estroprogestativa de estrogênio contínuo, progestagênio contínuo, é igual com estrogênio contínuo com progestagênio sequencial? Essa é uma outra pergunta, não? Então, vamos mirar acá. A terapêutica hormonada combinada sequencial, podemos mirar que algumas mulheres podiam ter aumento de risco de câncer de mama, não? 6 estudos han mostrado que sim, 6 que não. Pero isso vai depender de quê? Isso vai depender da quantidade de estrógeno, da quantidade de progestágeno e da duração do progestágeno e da responsividade endometrial, que é muito importante. O melhor estudo disto, que não é com câncer, foi o estudo de Milvicen, publicado em 1992 na revista Maturitas, que ha mostrado que com 74 semanas solo de estrógeno em mulheres com útero, 22% rapidamente o endométrio espessava, mulheres de risco. Um segundo grupo maior
que iba espessando muito lento. Seriam mulheres que tinham risco, pero menor que o primeiro grupo. Pero, afortunadamente, mais ou menos 20%, solo com estrógeno, todavia o endométrio não aumentava, não passava de 5 milímetros. São as privilegiadas que talvez não necessitariam tomar o progestágeno, não? Então, por isso que hablo que são coisas interessantes. E ele estudo solo com estrógeno que ha mostrado que 3 não aumentava, que vai de encontro com o estudo de Milvice, pero o 9 sim aumentava o risco. Por lo tanto, reemplazo hormonal em mulher com útero, solo com estrógeno, não é uma boa solução. Se for fazer, vai ter que fazer uma investigação periódica disto, não? Câncer de reemplazo hormonal em câncer de endométrio tipo 1 e tipo 2. Acá podemos mirar que em tipo 1 e tipo 2 podemos mirar que só o estrógeno aumenta o risco, estroprogestativo, em esse caso aumentou um pouquinho, era sequencial, e a tibolona aumentado, porque normalmente se habla que não aumenta, mas alguns estudos começam a mostrar que sim. A combinada cíclica aumentou mais do que, nesse estudo, o primeiro azul, aumentado mais do que o combinado cíclico, e o combinado contínuo não aumentado o risco. Pero podemos mirar que o tipo 2, em geral, não tem problema, só ha tenido problema com a tibolona, por incrível que pareça, porque tibolona é um progestágeno. É um progestágeno que se divide em 3 metabolitos, alfa e beta-tibolona com ação estrogênica e delta-tibolona com ação progestacional e androgênica. O estudo dinamarquês de tibolona e risco de câncer de endométrio aí mostrou que sim, e que quanto maior o tempo de la duração, talvez aumentaria mais o risco de câncer endometrial. Pode, depois que uma mulher tem câncer de endométrio, receber reemplazo hormonal. O estudo, aqui primeiro de Crisman, ha mostrado, um estudo retrospectivo, ha mostrado que não tinha diferença entre fatores prognósticos. O estudo de Lee, com uma casuística menor, sem diferença da taxa de recorrência ou de morte. De Chapman, um estudo retrospectivo, sem diferença, ou seja, nenhum estudo ha mostrado que aumenta o risco de uma recidiva depois que é tratada do câncer de endométrio. Sim? E acá, terapêutico hormonal depois de câncer de endométrio, esse estudo também bastante interessante, que ha mostrado que quando se compara placebo com solo administração de estrógeno, não aumentou o risco de recidiva de câncer de endométrio. Solamente um grupo francês que colocava que mesmo câncer de endométrio tipo 1 ou tipo 2, mesmo sem o útero, se devia receber um estroprogestativo por 2 anos, porque se tinha ocorrido micrometástases, daria proteção. Pero é uma voz aislada, em geral se dá solo estrógeno. E acá, esta meta-análise de terapêutico hormonal pós-câncer de endométrio ha mostrado que os estudos não aumentaram o risco, incluso ha dado uma diminuição de recidiva. Tá? E acá, para mostrar mais ou menos a mesma coisa, mostrando coisas bastante interessantes em relação a isso, que não aumenta o risco e não aumenta a mortalidade. Terapêutico hormonal pós-câncer de endométrio por la Cochrane, apenas um estudo incluído, que é de Baracá, de 2006, não é o Baracá de meu país, é Baracá em Europa. As conclusões: há evidências de alta qualidade, pero insuficientes para informar as mulheres que consideram a hormonoterapia de reemplazo após o tratamento do câncer endometrial. A evidência disponível não sugere dano significativo se a hormonoterapia de reemplazo for usada depois do tratamento quirúrgico do câncer endometrial em estágio inicial. Não há informações disponíveis sobre o uso de terapêutico hormonal em el câncer endometrial de estágio superior, figo estágio 2, 3 ou 4. E o uso da hormonoterapia de reemplazo depois do tratamento de câncer endometrial deve ser individualizado e há que se levar em consideração os sintomas e preferências da mulher e as incertidumbres das evidências a favor ou contra a hormonoterapia de reemplazo. Se for para a mulher se sentir como
uma espada em sua cabeça, é melhor não, porque vamos causar mais problemas emocionais a ela. Terapêutica hormonal após sarcomas uterinos. Sarcoma do estroma endometrial tem receptor de estrógeno e progesterona. Terapêutica hormonal com estrógeno e tamoxifeno pode ter efeito deletério, não se recomenda reemplaço hormonal. Leiomiossarcoma geralmente tem receptor de estrógeno e progesterona, pero forectomia parece não aumentar a sobrevida. Por lo tanto, talvez não seja sensível aos hormônios, pero alguns pensam que é arriscado, por lo tanto está indefinido. E carcinosarcoma e adenosarcoma, a hormonoterapia pode ser utilizada. E acá, a posição oficial da Sociedade de Oncologia Ginecológica. Terapêutica hormonal pós-câncer de mama, com base em evidência disponível. Uso de estrogenoterapia em mulheres com câncer de endométrio, estadios iniciais 1 e 2, é razonável em mulheres com sintomas climatéricos significativos, devendo ser individualizada depois de um aconselhamento apropriado a respeito dos riscos e benefícios da hormonoterapia, e isso pode ser particularmente relevante para mulheres submetidas a salpingo ou forectomia bilateral e, por lo tanto, com maior risco de consequências em sua saúde relacionada ao hipoestrogenismo, como, por exemplo, aumento da enfermidade cardiovascular, da osteoporose, síndrome geniturinária. Não há dados suportando o uso da hormonoterapia em estado mais avançado 3 e 4, e a terapêutica hormonal não está recomendada. Em estádio 3 e 4. A hormonoterapia não está recomendada em casos de sarcoma uterino, particularmente em aqueles com receptores estrogênicos. Código do útero. Acá, para mostrar que risco de câncer cervical sem hormonoterapia, está verde do lado acá esquerdo, com hormonoterapia, com terapêutica hormonal total e com terapêutica hormonal, menos do que 12 e mais do que 12 meses. Não aumenta o risco, incluso tem acá uma diminuição. E adenocarcinoma? Adenocarcinoma quase não há estudos, muito poucos. E deles eu coloquei proposital que aumentava um pouquinho o risco, quando comparado com carcinoma escamoso. Pero, em geral, a literatura habla que não teria problema. E a hormonoterapia depois do câncer cervical? Sem terapêutica hormonal, em azul, com terapêutica hormonal em rojo, podemos mirar que a sobrevida é igual, não há significância estatística, a recorrência é igual, não há significância estatística, aunque visualmente parece ter diferenças. Por lo tanto, a posição oficial da Sociedade Oncológica de Ginecologia Oncológica, terapêutica hormonal é subutilizada depois de câncer de colo de útero, aunque 40% pode ocorrer em mulheres com menos de 45 anos. Por lo tanto, se pode tratar. Câncer cervical não é considerado hormona dependente. Preservação ovariana é recomendada para mulheres em laminectomia com câncer de las células escamosas. E a hormonoterapia é segura em mulheres com câncer cervical e deve ser oferecida em as mulheres com menopausia induzida. Também deve ser considerada como uma alternativa à transposição ovariana, se esta for considerada apenas para a preservação hormonal. Essa é uma grande alternativa que cada vez mais se vem recomendando. Ovário. Ovário é muito interessante, porque ele é o produtor, em geral, em sua grande maioria, de los estrógenos, não? E da progesterona. E aí, será que quando se tem um câncer de ovário, se pode utilizar ou não? E será que seu próprio hormônio, produzido por ele, vai aumentar o risco? Essa é uma pergunta, não? Uma meta-análise de 42 estudos com mais de 12.000 mulheres ha mostrado que só o estrogênio tinha aumentado um risco e estrógeno com progestágeno tinha aumentado também, pelo menos do que só o estrógeno. Em geral, esse aumento é
são de los cânceres epiteliales ovarianos, principalmente de células claras e endometrioide. E acá para mostrar que hormonoterapia versus risco de câncer ovariano, temos acá, nunca se utilizou verde, se ha utilizado a hormonoterapia em el passado amarillo e rojo, a terapêutica hormonal atual. Quando miramos os epiteliales, se queda mais ou menos tranquilo que se pode aumentar, não? E acá, para mostrar que nunca utilizado verde, el passado se aumenta um pouquinho, solo estrógeno, éstrano progestativo, estrógeno oral, estradiol transdérmico, estrógeno mais progestágeno oral e, por último, estrógeno mais progestágeno transdérmico, mostrando que pode aumentar. Pero são os cânceres epiteliales ovarianos. Não há nada em relação ao câncer de estroma que se poderia utilizar. Risco de câncer de ovário, em esta meta-análise de 52 estudos, ha mostrado que terapêutica hormonal aumentou o risco de câncer de ovário, porém houve diferença conforme o tipo histológico, mas para, repito, endometrioide e de las células claras, que eu acho que é importante. E acá, esta meta-análise, que é bastante interessante, né? Acá, todas as formas que se pode mirar, podemos mirar que tanto os estudos dos tumores serosos ovarianos, se há aumento pouco de risco, tanto nos estudos retrospectivos como nos estudos randomizados. Los mucinosos de ovário não há tenido aumento de risco. Acá uma crítica do professor Naftolin a esse estudo, que também fez muitas críticas em relação ao estudo WHI para Alzheimer. Ele coloca, foram reportadas incidência e não a prevalência do tipo. A prevalência de câncer de ovário é desconhecida em população de risco populacional. Não poderia ter aumento da incidência corresponder meramente a examinar mais, talvez, essas pacientes que usam hormonoterapia de reemplaço? Talvez sim, e por isso te vai fazer mais diagnóstico. Uma outra coisa, usar incidências por idade na Inglaterra para estimar incidência em não usuárias. Por que não usaram controle, grupo controle? E há diferenças de incidência entre os países europeus. E depois de 2006, excluíram estudos com menos de 200 casos. Nenhum estudo com 0 casos ha sido incluído como o de Laila Natigal, não? Que não encontrou nenhum caso em estudo prospectivo duplo cego com 10 anos de duração. Uma crítica muito dura a esta meta-análise. E tibolona em risco de câncer de ovário mostrou a mesma coisa, que se pode aumentar em los epiteliales. E também, em caso da tibolona, por estranho que pareça, aumentado em los serosos. E aqui, terapêutica hormonal depois de câncer de ovário. Essa é uma outra pergunta. Podemos fazer reemplaço hormonal ou não? Acá para mostrar que todos os estudos, em geral, não han mostrado aumento de risco para reemplaço hormonal. A mesma coisa agora, esta também meta-análise ha mostrado que a mortalidade, quando se faz reemplaço hormonal em mulheres depois de câncer de ovário, não ha aumentado a mortalidade. E sim, podemos mirar que hasta diminui. E por último, para terminar, terapêutica hormonal após câncer de ovário, esse estudo ha mostrado que tinha discreto aumento quando era câncer ovário epitelial. E por último, a posição oficial da Sociedade de Oncologia Ginecológica. Estrógeno pode ser prescrito a mulheres tratadas de câncer epitelial de ovário. A falta de dados relativos a subgrupos específicos, pero como os serosos e endometriose de baixo grau podem responder à terapêutica antiestrogênica, a terapêutica hormonal não é recomendada
em los serosos e los endometrioides. E não há dados para recomendação em relação a tumores borderline. Há estudo que não ha mostrado impacto em la sobrevida de los 5 anos. Então, mais ou menos isto. Em geral, boa parte das vezes se pode fazer hormonoterapia de reemplaço depois desse tipo de câncer, pero há que analisar com as mulheres, colocar os dados e se for para se sentir como com grande risco, é melhor não fazê-lo. Muitas graças por sua atenção.